Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar aqui do Evangelho, da Palavra de Deus, que nos traz a vida eterna, nos traz aí a justiça de Deus. Nós somos lavados pela Palavra do Senhor. Lavado, justificado e santificado, né? A Palavra de Deus é para exortar, para edificar e para consolar. Então a palavra de Deus ela limpa o homem, né, do pecado e justifica, né? Com isso traz a salvação para a alma do homem e é poderosa para também operar nas nossas vidas no sentido natural, né? Fazer o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Aquilo que não pensamos, nem compreendemos, aquilo que jamais um homem pode realizar, a obra de Deus, no sentido da palavra de Deus, ela realiza. Então, como ressuscitar os mortos, curar enfermos, criar órgãos em pessoas, fazer milagres e maravilhas, né, irmão? Então veja que a palavra de Deus tem esse poder, porque pela palavra de Deus os mundos foram criados. Todas as coisas foram feitas pela palavra. Ainda que você não creia, isso é verdade. E não vai deixar de ser verdade porque você não crê. Então tudo que Deus exige do homem é que creia, que acredite, que a palavra de Deus ela pode fazer todas as coisas, inclusive salvar você da condenação, né, daquilo que você já está condenado. Você está na terra, não tem nada a ver com o céu, e para você ir para o céu precisa passar pela aprovação de Deus. Entenda isso. Deus fez o céu, a terra, tudo que há, mas o homem foi dado à terra e ele desobedeceu a Deus. Entenda isso aí. E assim todos os moradores da terra ficaram sujeitos ao mal, ao diabo. Se desligou do poder de Deus, no sentido, perdeu a proteção de Deus. E para retornar, para ter de volta esse poder a favor, essa graça, essa salvação, essa proteção, ensinamento, direção, você precisa lutar. Quando você busca, acreditando naquilo que não entendemos, não enxergamos, mas é real, isso se chama fé, é crer, isso é fé, você acreditar piamente de tal modo que você age conforme a fé, você age sem ver, então isso é fé. Você acreditar naquilo que não está vendo, mas sabendo que traz o resultado. Tem resultado porque você tem fé, você acredita, você sabe que Deus faz. Então a sua palavra nos aconselha a ter fé. Quando acreditamos, nós alcançamos. De maneira correta, claro. É por isso que precisa da palavra de Deus. Porque saiu da palavra não tem valor. Você pode contar história. A minha mãe, os antigos falavam história de Trancoso. Aquela história de caronchinha. História que é mentira, que não tem valor, é apenas um passatempo. Você pode falar as coisas assim. Agora, por isso que existe a palavra de Deus e é verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que tem na Bíblia é verdade. Eu preciso piamente crer.
Quando eu acredito nas palavras do Senhor, eu não vou fazer aquilo que Ele reprova, porque eu sei que aumentará a condenação, no sentido de que fica mais difícil de eu me libertar. Mas quando eu acredito e eu faço o que a palavra de Deus diz que é favorável, é a meu favor, Deus ama, Deus quer, Deus aprova, aí se chama fé. Crença, fé. E o crente, não é o crente, o justo, para ser justificado, claro, por Deus, ele vive da fé. O crente, o justo, ele se alimenta de fé. Ou seja, é o combustível para você andar para frente, prosseguir, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Então não posso olhar para outro canto. Jesus, palavra. A palavra de Deus é que nos dá a instrução certa. Por isso que não adianta ir em conselho de homem nesse sentido espiritual. Se for para mim aprender a ser carpinteiro, aprender a ser marceneiro, aprender a dirigir carro, pilotar avião, ou qualquer outro tipo de profissão, eu preciso dos homens mesmo. Aprender com os homens. Agora, ir para o céu, tem que aprender com quem? Com o dono do céu. Com Deus. É só com o Espírito de Deus, irmão. Então não tem como eu desacreditar disso, ou buscar uma palavra de homem. Então eu vou na palavra de Deus, ela me dá a instrução certa, aprovada por Deus. Que isso traz um poder, umas armas, que vamos lutar contra o mal. Aquele que está querendo me tapear, querendo me enganar, sempre querendo me manter fora de Deus, fora do conhecimento de Deus, fora da ligação com Deus. Então ele faz de tudo para mim não me ligar a Deus. Se eu religar a Deus, eu tenho informação de Deus. Eu tenho compreensão das coisas de Deus. E com isso eu posso enxergar Ele, ver que Ele está me matando, Ele está me enganando, Ele está me levando para o mal. Então tudo que o diabo faz é para você não ver Deus, não acreditar na palavra. Sair da palavra, ainda que acredite, mas você sai de teimoso. Você, de certa forma, desacredita. Você acha que não vai acontecer. Você acha que não vale, não é real. Ou, de alguma forma, ele te convence a desprezar, ou menosprezar, ou achar que quando você é muito cismado, ele trabalha com astúcia, com malícia. Ele diz que Deus é bonzinho ao ponto de ser injusto, de te aprovar na injustiça. Não vai aprovar. De você não acreditar, ser contra a palavra, você desobedecer a palavra e ele perdoar. No sentido de continuar, de ser a favor, de ser contra a palavra. É isso que eu estou falando. Porque perdoar, Deus perdoa todas as coisas. Mas quando você se arrepende, você acha que errou, você diz para Ele que errou. Você diz que não quer errar mais, você desiste de andar em erro. É isso aí. Então é totalmente diferente de você errar e continuar errado e dizer que Deus é bom, que Ele vai passar a mão na tua cabeça. É isso aí. Que não existe, Ele é justo. Porque se Ele aprovasse quem anda em erro, seria injusto com quem anda certo. Então não existe isso aí. Existe também outra coisa que nós podemos falar aqui, é a inocência, né? Você não sabe é uma coisa, e você saber é outra coisa. Então, e eu não posso me omitir de saber nessa situação aqui.
Porque você não pode pegar, pular dentro de um avião aí e pilotar, aí bate o avião no fim da pista, ou sei lá, faz as coisas que tá errado, que não sabe mesmo, e você se justificar dizendo que não aprendeu. Não, aí vão te incriminar, porque você deveria ter aprendido primeiro para poder pegar o avião. Então veja que eu não posso me omitir de aprender a ser um piloto e querer ser. É isso que eu estou falando. Eu não posso de maneira nenhuma querer ir para o céu e me omitir de aprender a ir para o céu. É isso que eu estou querendo dizer aqui, que você precisa aprender. Você quer ir? Pois aprende. Só vai aprender pela palavra. Você precisa primeiro crer, acreditar, e aí você vai fazer. Por onde ir? Você vai fazer um esforço para que seja aprovado. Verdadeiramente aprendeu. Verdadeiramente acreditou e provou que creu. Então é assim que deve ser. Veja que nós vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui em Tiago. Tiago é aí o meio-irmão de Jesus, o irmão segundo a carne. Escreveu uma carta universal para todas as pessoas da face da terra, em todos os tempos. Carta de Tiago, capítulo 2, e o último versículo do capítulo 2. Último, versículo 26, que diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Está entendendo aqui, irmão? Não, eu tenho fé, eu acredito. Estamos falando no sentido espiritual, irmão. Nós não estamos falando aqui de ter fé que vai comprar um carro, ter fé que vai ter um filho, ter fé que vai arrumar um emprego. Não estamos falando disso aí. Isso aí é natural. E tem uma coisa, mesmo assim, nisso que estamos falando, não tem fé que eu vou arrumar um emprego, mas você fica deitado, irmão, em casa, não vai correr atrás, não vai buscar esse emprego, você não vai achar, porque é morta a tua fé, a tua crença que vai arrumar um emprego é morta. Não consegue fazer aquilo que diz que ia fazer, aquilo que acredita. Ou seja, quando eu digo que creio, eu estou provando que acredito, que creio mesmo, quando eu me levanto, quando eu parto para cima, quando eu vou fazer, correr atrás daquele objetivo que eu estou dizendo que creio. Então é isso aí. Então, não, eu tenho fé que vou arrumar um emprego. Te levanta e sai na rua, irmão. Sai aí procurando um emprego, porque senão você não vai achar. Então, fé é isso, você... Agora, no sentido espiritual, como eu já falei, não, acredito que Deus é comigo, Deus está aprovando o que eu faço, pois te levanta para fazer o que Deus quer. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Acredite que a palavra é verdadeira, tanto para condenar, como, ou seja, primeiro para salvar, tanto para salvar como para condenar. Ela é verdadeira, não é só para salvar, no sentido, as palavras de condenação que está aqui não vale. Vale a mesma coisa as que é para a bênção. Então não adianta você ler a Bíblia para buscar bênção. É até melhor você ler olhando as coisas que condenam. Aquilo que se você fizer está condenado, que é para você não fazer. Se você não fizer o que condena, então você está salvo. Não precisa nem olhar as bênçãos. Não precisa olhar, para quê? Está abençoado. Então bênção deixa quieto. Se eu fizer, se eu não fizer aquilo que condena, que a Bíblia condena, é sinal que eu estou fazendo o que ela abençoa, o que ela aprova. Quando eu digo ela, eu estou dizendo Deus, eu estou dizendo Jesus.
Jesus é a palavra. Então acredite, se eu faço o que é certo, não estou obedecendo o erro, o engano, aquilo que a Bíblia diz não faz, eu não faço, precisa nem conhecer as bênçãos. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançam. Está dizendo que ela alcança, ela corre atrás de ti. Então, tranquilo. Eu preciso mais obedecer do que correr atrás de bênção. Então veja, Samuel disse para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Você não compra Deus, Deus não vai se impressionar com você. Você não vai dar uma tapeada em Deus. Você não vai barganhar com Deus. Nunca, não adianta ir por esse lado. Por isso que aqui, ó, tem uns versículos aqui da palavra de Deus, aqui de 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta universal, igual essa de Tiago aqui, do apóstolo Pedro, a primeira carta, que ele tem duas. Mas olha o que diz aqui no capítulo 2 e o versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Eu tenho que deixar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, olha, isso é malícia, hein? Ei, então você vai andar, você vai se limpar. Limpar é exatamente você jogar fora essas coisas que Deus não pode operar em ti. Impede a operação do poder de Deus na tua vida. Impede a revelação de você compreender as riquezas do céu. Se interessar, enxergar o tesouro escondido do céu. Os mistérios do Senhor. Impede, bloqueia tua mente, bloqueia a audição, a visão, a compreensão das coisas. E você é super inteligente, mas com as coisas terrenas. E muitas vezes a do céu você não consegue enxergar nada. E acha, não tenho que achar nada, eu preciso deixar a malícia. Sabe o que é você ser puro diante de Deus, se entregar? Não é que você seja puro no sentido de obediente 100%. Eita, que eu sou o melhor homem da terra, a melhor mulher. Não é isso não estou falando nisso. Que não tem nenhum mesmo. Não é isso, é você ser claro, se abrir com Deus, porque Ele está vendo tudo. Hebreus 4:13. E não há criatura encoberta diante dele. Todos nós estamos nus e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Você não diz, mas ele está vendo, o que adiantou? Então tem que ser muito claro com Deus. Não, Senhor, o Senhor sabe que eu sou malicioso e eu quero largar essa malícia, eu sei que isso aqui me faz mal. Eu sou enganador, eu gosto de enganar os outros. O Senhor sabe que eu sou assim, eu quero deixar isso aí. Me limpa, me dá força para me largar isso. Aí, fingimentos. Eu sou fingido. Eu me faço que sou uma coisa, mas tenho duas caras, 3, 4, 5, 6, sei lá quantas caras. Fingimento, se finge. Fingimento não é bem trocar de cara, mas você finge que é uma coisa que não é. Todo fingimento, né? E invejas e murmurações. É invejoso, eu sou invejoso, eu sou murmurador. O que é murmurador? Você murmura das coisas que Deus te dá. Então você tem que deixar. Aí eu vou só ler mais um versículo aqui, para que você entenda aqui o que devemos nos fortalecer como. Versículo 2. Deixai, ou seja, desejai
afetuosamente como meninos novamente nascidos. O leite racional, não falsificado, para que por eles vardes crescendo. Então, qual é o leite não falsificado? Palavra de Deus. Começa ali, você pequenininho, serve para todas as etapas da vida. A palavra de Deus não se esgota. Então, aqui não é um professor que só dá aula para a primeira série. Aí na terceira já é outro, na quarta já é outro, na quinta já é outro, na vestibular é outro. Não, aqui é só um. O Espírito Santo de Deus. Basta você deixar. Então você tem um Espírito, como diz aqui nesse versículo que eu li aqui, no 26, porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, você tem um Espírito. Dado por quem? Por Deus. A outra parte tua, que é o corpo, é terra. É como mesma coisa de uma árvore, de qualquer um animal, tudo é terra. Porque você foi feito da terra. Mas tem um espírito que é de Deus. Né? E um animal não tem ele. Mas o pessoal está dando mais valor ao animal aí. Mas é tudo conversa do Satanás. Todas as coisas foram feitas na terra, Deus fez para sustento do homem, para salvar o homem. Deu o espírito, um pedaço dele, que é eterno, deu para o homem. E o homem tem a alma, como o animal tem também a alma. Mas o que vale é espírito, irmão, que vai salvar a alma, para receber um corpo glorificado da parte do Senhor, um corpo celestial. É isso aí. Agora cutia não vai não. Cachorro, cavalo, não vai receber nada não. Então veja, esse espírito é que eu preciso me ligar com o Espírito de Deus, pela palavra. Romanos, capítulo 10 e o versículo 17. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu vou ouvindo, dando ouvido, que é outra coisa. Ouvir é uma coisa e dar ouvido é outra. Prestar atenção, desejar, querer, observar, me interessar. Aí eu vou crendo. Ah, verdade. A palavra de Deus vai movimentando em mim uma vida nova. Um novo entendimento, como diz Paulo em Romanos 12. Eu preciso aprender a cultuar a Deus, para que Deus aprove esse culto meu. Não é do jeito que eu penso. Não é. Eu penso, eu acho, ou talvez seja. Cultuar a Deus é dessa forma. Eu vou fazer assim, assado, cozido. Não adianta, irmão. Então se chama de obras mortas, de obras vãs, que não servem de nada, Deus não recebe. Se não for conforme a sua palavra, dentro da sua palavra, não pode sair da palavra. Como eu disse, a não ser por inocência, mas não pode ser por omissão e nem por desobediência. Então tem que entender isso aí. Por inocência, sim. Por pureza de coração, eu não fiz porque eu não sabia. Tudo bem. Mas eu preciso aprender. Por ele vardes crescendo. A palavra, o leite não falsificado, que é a palavra de Deus. Que eu vá crescendo. Então, aprendendo. O que eu não aprendi, eu não posso obedecer, eu não aprendi. Não, vou roçar de teçado, não, uma coisa mais difícil. Eu vou trabalhar num computador, num programa de computador. Como, se eu não aprendi? Não sei nem entrar lá. O cara diz, tá aí o computador. Mesma coisa de mostrar um satélite, uma coisa difícil.
Eu não vou saber fazer. Ele vai ter que me dizer, olha, você começa por aqui, entra aqui, ali. Então é assim. Então eu tenho que ir aprendendo. Com Deus é assim. Então Paulo diz ali, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Até aí ele está dizendo o quê? Rapaz, eu peço para vocês, pelo amor de Deus, é isso que ele está falando. Em Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu peço, irmão, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um leite racional, não falsificado. Palavra de Deus, não com falsidade, não com heresias, como está aí na internet, e todo mundo correndo atrás. Heresia é bom. Palavras falsas, palavras de homem é boa. Para enganar, para tapear, para dizer que você está servindo a Deus sem estar. Agora a palavra de Deus é realidade, é cruz. A palavra de Deus, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então uma coisa que parece ser doidice é poder, é armas para lutar contra o mal. Então é isso aí. Parece ser um doido, mas não tem nada de doidice, é porque é invisível, é espiritual, é por fé, é por crença. Não é por visão, não sei nem como é que diz aqui, por tato, apalpar, pegar. Não, é invisível, mas existe o poder. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, está lá. A palavra da cruz é loucura para aqueles que que vão se perder, mas para nós somos salvo é poder, é arma de Deus. Então veja aí, apresentai-vos em sacrifício, o vosso corpo em sacrifício vivo. Não é para morrer, não é se matar. Quando diz sacrifício vivo é porque no Antigo Testamento matavam os carneiros, mas você não é para se matar. Sacrifício, fazer a palavra da cruz, andar na palavra, que é contrário aos desejos da carne, é sacrifício. Santo, separado, não é com qualquer pessoa. Não é com o ímpio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se senta, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, que escarnece da palavra de Deus. Salmo 1, versículo 1. Então, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com razão na palavra. Buscando a razão, que Deus dá razão. Pelo Evangelho se descobre a justiça de Deus. Romanos 1, 17. De fé em fé. Eu vou andando. Fazendo. Provando que eu estou crendo, eu sou crente na palavra. O que a palavra diz, eu acredito que eu estou fazendo. Como adianta eu dizer que creio e não faço? Então veja aqui esse versículo, irmão. Eu vou ler aqui. Isso aqui é o versículo 26, né? Aí eu vou ler aqui o 14. Estamos aqui em Tiago, capítulo 2. E o versículo 26 que eu li. Mas eu vou ler o 14 aqui, vamos ver se a gente chega no 26. Que diz assim: mas, irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo?
Não, eu quero ir para o céu, acredito que tem céu. Eu creio, é tipo uma fé mesmo. Mas entenda, a fé, ela é completa, se completa, é verdade, é verdadeira, tem ação, se você fizer a obra. Naquilo que você diz que acredita, você fizer. É o que eu estou dizendo. Eu acredito que vou arrumar um emprego, aí vai dormir. Até quem está empregado, eu acredito que no fim do mês vai sair o pagamento, mas não trabalha. Não vai trabalhar, irmão, vai sair pagamento? Vai sair tua conta. Claro. Então entenda, a coisa de Deus é a mesma coisa, irmão. Eu preciso fazer, eu preciso ir para os cultos, cultuar a Deus, como foi dito já. Em Romanos, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1. Se apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um culto racional, um culto perfeito que Deus recebe. Aí ele diz no versículo 2 lá de Romanos 12: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, você quando está cultuando a Deus não vai escutar conversa de mundo não, dos ímpios, conselho dos ímpios, dos pecadores não, dos escarnecedores, senão você sai do culto racional, do culto aprovado. Não vos conformeis com este mundo. Está falando de pessoas. Mas transformai-vos pela renovação, por ele vardes crescendo. Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim. Então tá certo. Então tem que ter mudança. Eu vou caminhando e vou chegando mais perto do céu. Eu vou tendo mais entendimento, eu vou tendo mais compreensão, eu vou tendo mais poder de Deus a meu favor. Claro, estou chegando mais perto de Deus, estou tendo mais luz, visão, unção, graça, autoridade, poder da parte do Senhor. Claro, sem dúvida alguma. Então veja aqui, esse versículo 14. Mas irmãos, que aproveita, né? Se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 15. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano. Versículo 16. E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que proveito? Vem uma pessoa contigo, olha, eu estou com fome. Rapaz, você inventa qualquer coisa ou por outra hora por essa pessoa. Não, vai em paz, vai dar tudo certo. Fez nada. Não existiu uma obra. Aí ela vai comparar com aquele homem que não faz obra. Diz que tem fé, mas não faz. Então ele compara aqui, que proveito tem? Encheu a barriga da pessoa? Você não, vai dar tudo certo, rapaz, vai dar. Não é bem assim. Você tem que dar alguma coisa. A pessoa está com fome, está precisando comer, dá comida. Então você só aconselha, a não ser que você não tenha também. Aí você dá uma força para a pessoa, mas o certo é você dar comida. Então, da mesma forma, ele diz aqui no versículo 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ele está fazendo uma comparação
com uma pessoa que está dizendo para ti que está com fome e tu não deu nada para ele comer, só manda ele ir embora. Não fez nada. Você está dizendo, eu acredito que tu vai encher a barriga, mas não deu nada para ele, irmão. Não é bem assim, tem que dar. Então ele compara com aquele que não tem fé, que diz que tem fé, mas não tem obra. Então precisa ter ação, né? Não acredita em Deus. Rapaz, rapaz, quem vai para o culto é abençoado, quem cultua a Deus é abençoado, quem aceita Jesus como Salvador vai para o céu. Então aceita tu, não, eu quero carnaval. Tá entendendo? Quem ora, porque tem muita gente que pede oração direto pra gente. Tá errado não, tô dizendo aqui, só pede oração, mas ele nem aceitar Jesus ele quer. Então o que ele está pensando? Que essas orações vai servir alguma coisa para ele? Não vai. Então nós temos que orar um pelos outros mesmo, mas você fazer a sua parte. Se você não fizer, ei pessoal, trabalha lá, vamos lá, eu sei que vocês vão receber no fim do mês aí, mas eu não, vou assistir novela aqui, um jogo, vou dormir. Eles recebem, mas você não recebe no fim do mês o salário. Então é assim, irmão. Aí o versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a fé pelas minhas obras. Aí vamos prosseguir aqui, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Pergunta. Faz bem. Também os demônios crêem e estremecem. Tu tá entendendo, irmão? Não, eu acredito, como eu já falei agora há pouco, acredito que existe Deus. Não sei que Deus já fez muitas coisas no mundo. Jesus morreu na cruz por mim. Aquela coisa toda. Eu acredito. Mas eu não faço nada do que Jesus diz. Ó, se tu fizer, será salvo. Aquele que crê nas minhas palavras nunca verá a morte. Aquele que acredita em mim e nas minhas palavras nunca terá sede e nunca terá fome. Aquele que estiver em mim, que Jesus é a palavra, estiver na palavra. Aquele que estiver em mim e as minhas palavras estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então veja que você sabe disso, você lê isso, mas não faz nada disso. Não adianta, irmão. Então eu preciso ter ação. Eu preciso desejar ter as coisas, viver uma vida digna, comendo do suor do meu rosto, trabalhando para sobreviver. Ou seja, eu preciso querer fazer isso, mas fazer mesmo. Não é só dizer, porque o pessoal são muito cara de pau. Tem um negócio de dizer, de querer e até falar, mas não faz. Mas você precisa fazer. E isso é provado dia a dia. Sabe aquela coisa, amanheceu chovendo, vou trabalhar. Amanheceu fazendo sol, vou trabalhar. Mesmo jeito a obra de Deus. Não, está chovendo hoje, eu não vou para o culto. Por quê? Você inventa tudo. Tem um jogo do Brasil hoje, não vou para o culto. Tem um não sei o quê. Todo dia aparece coisa. Então, sempre eu digo um ditado que tem aí. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a fé é como um martelo. Que você não pode, você pode até aumentar a pancada do martelo.
A pedra, até comparado isso, como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é comparado, falado em Jeremias. Mas diz, o martelo ele pode até aumentar o peso, a pancada, mas ele não pode diminuir. Então é uma pancada, tem que estar batendo sempre. Então não posso parar, eu não posso diminuir. Aquele que recua, minha alma não tem prazer nele. Hebreus 38. Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer. Então veja aqui, os demônios acreditam, mas obedecem, irmão. Então não é eu crer que existe Deus, é eu fazer o que ele diz. É isso aí. Então, ser transformado com a renovação do meu entendimento, que a palavra está dizendo para mim entender. Aí eu vou entendendo pela palavra. O crer pela palavra, pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então não adianta você acreditar em outras histórias de homem que você vai seguir homem. Eu estou falando Deus, para você ser salvo. Então acredite aqui. Então vamos aqui, versículo, o diabo acredita, mas não obedece. Do mesmo jeito é aquele que diz que tem fé, que acredita, mas não faz nada. É isso aí. Versículo 20. Mas o homem vã, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Mas o homem vã, ou seja, homem que não produz nada, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Quer saber? É uma pergunta que está fazendo. Aí ele diz aqui, versículo 21, porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então veja, Abraão, irmão, quando ele ofereceu Isaque, ele já estava andando com Deus muitos anos. Aí a gente, eu não sei bem dizer, não estudo bem essas coisas, mas aí uma faixa de 50 anos, andando com Deus, né? Então, ele saiu na idade de 75 anos, ele saiu crendo, deixou a parentela e seguiu para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Então veja que já é a crença. Isso aí o que é? Aceitar Jesus. É você desejar afetuosamente, como eu li ali em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejar afetuosamente o leite não falsificado. Para te alimentar. Que é a palavra de Deus, irmão. É iniciar esse negócio aí. O leite não falsificado, que por ele vai crescendo. Ou seja, eu vou me alimentando com a palavra. É o caso de Abraão, é um exemplo, quando Deus disse, Abraão, larga toda a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi. Então sabe o que é? Você deixa pai, mãe, filho, irmão, irmã, e as tuas concupiscências, pega a tua cruz e segue Jesus. Seguir o evangelho, ser crente. Aí muitos teus amigos vão falar, irmão, pai, às vezes. Muita gente vai dizer, o cara ficou maluco, um abestado desse, agora está andando com esses crentes aí. Pois é. É o que disseram de Abraão. Mas ele foi crescendo. E ele foi desenvolvendo essa fé, porque ele teve atitude. E Deus foi provando para ele que estava com ele. E ele foi tendo
essa confiança buscando no Senhor. Chegou o dia de oferecer o seu próprio filho, que já foi um grande milagre, aquele menino nascer de uma mulher de 90 anos de idade. Já foi provado que foi Deus purinho na face da terra. Ele mesmo desacreditou e o anjo disse para ele: alguma coisa impossível a Deus, rapaz? E nasceu o menino. Então veja que ele foi crescendo essa fé nele. Mas se ele não agisse, existia fé? Existia consumação? Ou seja, era aprovado por Deus? Não. Mas quando ele foi oferecer o menino, a gente chama de menino, mas já era bem grande, bem adulto mesmo, né? Então, foi oferecer Isaac como um sacrifício. Ele tinha fé, não sabia como é que Deus ia agir, mas ele sabia que Deus ia agir. Então isso é fé, mas ele foi. Se fosse outro, não, Senhor, não, faz qualquer coisa aí, me mata, isso não vou não. Quer dizer, ele tinha desobedecido a Deus, mas ele foi. Acreditou. E foi imputada a ele justiça. Irmão, por causa disso. Porque ele provou que tinha fé, ele provou para Deus, Deus disse para ele quando ele ia cortar ali, molar o menino, Deus disse: agora tu provaste que tu me amas de verdade. Não estava provado ainda. E ele era amigo de Deus. Deus que falou, não é eu que estou dizendo. E nem Abraão que disse. Quem disse foi Deus. Abraão, meu amigo. Então veja aqui o versículo 22. Olha o que diz aqui: bem verdes que a fé cooperou com as obras, as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou não? Claro. Ele acreditou, teve fé, eu vou. E foi. Obra. 3 dias de viagem. Escolheu o lugar lá, quer dizer, Deus escolheu o lugar, vai para o monte lá, foi lá. Ia fazer mesmo, irmão. Provou, mostrou, não, o senhor está pedindo? Aí vai faca. Então veja, provou. Aí ele diz aqui no versículo 23: e cumpriu-se as escrituras, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amigo. Agora eu quero que Deus seja meu amigo, para me defender da minha malícia, eu fazer as coisas erradas, que hoje mesmo eu falei que como o homem ele se mata, ele tira a sua própria vida, ele não tem salvação, assim é aquele que peca, porque ele está se matando. Sabe aquela coisa a favor da morte? Você peca, você está fazendo a coisa contra Deus, você está pecando, você está se matando. Você está como que esteja matando você mesmo. O salário do pecado é a morte. Então quando eu estou fazendo isso, eu estou me afastando de Deus, eu estou seguindo a Satanás, que é a morte. Então eu estou buscando a segunda morte, a condenação da minha alma eternamente, meu espírito e alma. Então veja que você está buscando a morte, você está matando você mesmo quando você peca. Então veja, Abraão aqui não. Ele diz: rapaz, aqui não sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou fazer o que Deus manda, que eu sou mandado por Ele mesmo, a minha vida está nele, eu vou fazer o quê? Se ele quer que o menino fique morto, aí o menino se salva também, eu me salvo também. Agora se eu não fizer isso, vai todos dois para o inferno. Ou pelo menos eu. Está desobedecendo. Então veja, foi imputado e foi chamado amigo de Deus. Chamado por Deus, né? Claro. Versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então as duas coisas em conjunto. Eu só mostro que eu tenho fé se eu fizer o que a fé está dizendo, o que Deus está falando. Aí quando eu faço,
eu provei que eu acredito, que eu tenho fé em Deus. Então juntou as duas coisas e consumou. Né? Versículo 25. E de igual modo, Raabe, aquela meretriz lá de Jericó, né, que ninguém se salvou. Fico até pensando aqui, irmão, que Acã era um judeu, um hebreu ali que nasceu na crença ali, aprendendo de Deus, sabendo o que Deus fez com aquele povo, irmão. As 10 pragas no Egito, trouxe, atravessando o Mar Vermelho, comendo maná 40 anos ali no deserto. O que Deus fez estava mais que provado para aquele homem quem era Deus. E ele sabia que não podia pegar a capa babilônica lá. Ele pegou uma capa lá. Então veja, um homem crente desobedecer a Deus dentro de Jericó naquele dia. Uma mulher, uma meretriz, uma prostituta, obedeceu a Deus. Uma mulher que nunca viveu com Deus, no sentido de ver, viu falar nas coisas. Ela disse que tinha visto falar do que Deus tinha feito com eles no Egito e no caminho até chegar lá. E por isso ela acreditou. Não, estou com vocês. Se vocês me der vida, eu vou esconder vocês aqui, eu estou dentro. Obra! Ela arriscou sua vida, o rei veio lá procurando os homens. Não, aqui não tem homem não, foram embora daqui. Quer dizer, arriscou sua vida de morrer na mão do rei, mas não morreu na mão do diabo ali, no sentido de obedecer. Ficou do lado de Deus. A partir dali foi uma hebreia. E sua família, salvou sua família. Então, veja, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Versículo 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Ajeitou ali, guardou, saiu todo mundo por outro caminho. Ela mandou, ensinou, vai por aqui que não vão te pegar. Pronto, irmão. Aí entra aqui o versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tanta gente aí que até aprende de Deus no sentido de escutar a palavra, vai para os cultos, faz tanta coisa, mas ele é reprovado por Deus porque cultua a Deus de forma errada. Faz as coisas como com birra diante de Deus, como que esperando que Deus aprove ele daquela forma, achando que Deus vai mudar a palavra por causa dele. Não, eu sou engraçadinho e Deus vai mudar a palavra por causa de mim. Não muda não, irmão. Tem uns abestados, uns doidos, uns malucos falando aí nas redes sociais que a palavra de Deus tem que ser atualizada. O que tem que ser atualizada é ele, irmão, na palavra. É eu que tenho que me sujeitar a Deus para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Não é a palavra se adaptar a mim, não. Se fosse para a palavra se adaptar, todo dia ela mudava. Todo dia ela mudava. É como as leis dos homens. Todo dia faz uma lei. Faz uma emenda lá. Faz outra emenda só a favor deles, para corromper cada vez mais. Agora diga que eu estou mentindo. Se fosse aqui dependesse de homem, isso não existia não, irmão. Em cada município era uma lei, era uma Bíblia. Cada município, todo dia mudava. Aqui é para o mundo inteiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que não tem negócio de tribo, não sei o que não, todos são igual. Todos perante a palavra. Obedeceu, se salva. Não obedeceu, está no inferno. Acabou-se, irmão. Não tem, é só isso mesmo, não muda mais nada não. Eu preciso aprender isso e você também. E confiar, acreditar e fazer o que a Bíblia diz.
Ah, eu não quero fazer, vai pro inferno. Tu acha o quê? Ah, rapaz, é você que tem que se adaptar às coisas de Deus, irmão. Afinal de contas, o céu é do Senhor. Só entra lá quem obedecer a Ele. Santo e maravilhoso Deus. Papai do céu, nós somos gratos, meu Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez nessa televisão, falando que o Senhor é bom. Meu Deus do céu, ajuda, meu Senhor, dá entendimento e sabedoria a cada um de nós para andar na Tua presença, fazer a Tua vontade. Abençoa todos os ouvintes ou nossos telespectadores que assistiram esse programa, que eles possam entender que o Senhor é bom e eterno, é a Tua misericórdia, é a Tua verdade, se estende de geração a geração, não vai mudar nunca. Deus do céu, ajuda em tudo e abençoa em tudo, e em tudo nós damos graça no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Nós temos aí o nosso Ministério Verdade. Entre na internet, aí o Play Store, irmão, e coloca lá, Ministério Verdade. Você vai ver o nosso ministério com... Você vai acompanhar os nossos programas, né? Através das redes sociais. Rádio Web, né? 2 rádio web, tem também, aí é uma TV web, né? O Web TV, 24 horas no ar. Mas é isso aí, que Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém.